E voltamos já com uma polêmica. Vamos falar do projeto de lei que garante a carga horária reduzida aos servidores estaduais que são pais de filhos com deficiência, necessidades especiais. Uma campanha nas redes sociais está cobrando sensibilidade por parte do governador Mauro Mendes, que acha que essa medida, na verdade, é uma injustiça por se tratar de um privilégio aos servidores. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia, o deputado estadual pelo PSDB, Carlos Avalone. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Lúcio, boa tarde, Camila. Boa tarde. Estou à disposição de vocês. Deputado, na opinião do senhor aí, esse projeto aí que concede esse benefício de redução da carga horária para os pais, as mães que têm filhos com deficiência, vai derrubar o veto lá na Assembleia? Porque o governador vetou. Eu vou votar pela derrubada do veto e vou trabalhar pela derrubada do veto, até para ser coerente. Porque em 2007, quando eu era deputado, eu fiz uma proposta fazendo a redução para 50 e fiz uma segunda proposta que era dando um salário mínimo a mais para as mães que ganhavam até no máximo 6 salários mínimos, para que elas pudessem ajudar aquelas crianças que tinham qual é essa redução especial. Da carga horária? Hoje é 50% que nós estamos propondo. Hoje não tem nada. O governador propôs 25% e nós ampliamos para 50%. E ele vetou por isso, com as razões que ele deve estar colocando no veto, que nós vamos verificar ainda. Mas nós estamos a favor da derrubada do veto. Mas o impacto disso nos cofres públicos deve ser muito pequeno? É muito pequeno. Pelo que eu conversei com as mães que estavam lá no plenário, seriam em torno de 700 mães que seriam atendidas, mães e pais que seriam atendidos. Logicamente, quando os dois são funcionários públicos, um só que teria o direito à redução. Então, portanto, financeiramente, o impacto seria muito pequeno. Então, nós precisamos argumentar com o governador para ver por que ele vetou, e eu tenho certeza que o veto deverá ser derrubado na Assembleia. Deputado, em relação à prestação do serviço, a atividade ali do servidor, não vai fazer falta para a população essa redução da carga horária? Já houve um levantamento disso? Eu acho que isso é até irrelevante nesse momento. Eu acho que todos nós, a população como um todo, ela tem que ser solidária num momento desse. Nós temos casos, por exemplo, quando o autismo é muito profundo, que a criança precisa de 24 horas de atenção. Hoje, inclusive no serviço público, nas escolas públicas, esse atendimento é melhor que nas escolas particulares. Tem mais disponibilidade. Tem muitas pessoas que levam os filhos com autismo, por exemplo, para a escola pública, que tem uma atenção melhor. Então, veja bem, é muito importante que a gente colabore nesse sentido e acompanhe isso. Então, eu vejo que, mesmo que cause algum impacto, que seria muito pequeno, nós temos que assimilar isso, nós como pessoas, como cidadãos, como seres humanos, como cristãos, para que possamos estar ao lado desses pais e mães que precisam desse apoio. Deputado, tem uma pauta polêmica lá na Assembleia, na área ambiental, né? A instalação, autorizar a instalação de pequenas centrais hidrelétricas ao longo do rio Cuiabá. E tem estudos aí mostrando que pode comprometer, essas PCHs podem comprometer até a reprodução dos peixes na bacia do rio Cuiabá. Será que vão insistir nisso, de querer aprovar a instalação dessas PCHs? A Comissão do Meio Ambiente, que eu presido, esse assunto já passou. Nós passamos com um parecer favorável ao projeto do deputado Wilson. Ele foi para a primeira votação. O projeto dele é contra a instalação. É contra a instalação. Na primeira votação o projeto foi aprovado e agora iria para a segunda votação. Então, a Comissão de Meio Ambiente tem um parecer já favorável ao projeto do deputado Wilson. Houve uma retirada de pauta e provavelmente para se conscientizar outras pessoas, outros deputados que tenham qualquer dúvida. Mas eu quero dizer o seguinte, na minha opinião, eu sou vice-presidente do Sindicato de Energia, eu entendo do assunto, mas eu percebo que a Baixada Cuiabana, principalmente, ela tem um impacto até hoje da usina de Manso. Se você vai a Santo Antônio, se você vai a Barão do Melgaço, os ribeirinhos, eles têm certeza, convicção, de que tudo que está acontecendo com o Rio Cuiabá é por causa de Manso.
Eu nem concordo com isso. Mas isso é um assunto que eu, como deputado, nós na Assembleia Legislativa, ou nós esclarecemos isso, ou os ribeirinhos e os pescadores e a população em geral tem uma consciência disso, ou não tem sentido a gente fazer uma aprovação nesse momento com todas essas inseguranças sentidas pela população. Nós temos que esclarecer melhor, apresentar esses estudos, apresentar outros estudos, tem que se discutir melhor este assunto. Então, por isso que eu, nesse momento, sou contra. Deputado, outro assunto, né, projeto de lei polêmico que está lá em Brasília é a questão da retirada de Mato Grosso da área da Amazônia Legal, ou seja, com isso seria reduzida a área de reserva ambiental, né, de 80% para 20%. E aí é de autoria, como o Lúcio até trouxe no início do comentário dele hoje, de um deputado aqui de Mato Grosso, Juarez Costa, e também o deputado Neri Geller, né, sai como relator desse projeto. Qual é o posicionamento do senhor, da Assembleia, né, o senhor como presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui? Haverá um debate em relação a isso? Haverá um debate, a comissão já discutiu, já começou a discussão do assunto. Nós temos o deputado Allan Kardec e o deputado Wilson Santos, que são extremamente contra, e temos o deputado Catani, que é a favor. E nós, o que nós fizemos? Nós convidamos os dois deputados para estarem na Comissão de Meio Ambiente. Juarez Costa e o Neri. Eles já aceitaram, o Neri falou que está até empolgado para vir fazer a discussão, porque ele falou que muitas dessas informações que estão sendo passadas e que foram colocadas não é bem esta realidade e que ele quer explicar. Mas o projeto é para retirar Mato Grosso da Amazônia Legal. A minha posição é clara. Quer dizer assim, não tem sentido você mexer com uma coisa que é geografia, com uma coisa que é bioma, para você tratar isso de uma forma política. Mas aí é o seguinte, então, não teria que mudar a geografia do país? Porque é o seguinte, 50% do território de Mato Grosso está dentro da Amazônia Legal. E aí, muda o mapa do Brasil? Será que é isso? Pois é, se for isso, nós vamos discutir na comissão correta, que é a Comissão de Meio Ambiente. Mas, respeitando os dois deputados, eu vou aguardar a posição dele como presidente para poder dar uma posição sobre isso. Eu posso tratar de um assunto um pouco diferente da pergunta de vocês? Começou, pode falar. Já comecei, né? Diz que o Brizola que era assim, né? Você perguntava uma coisa para ele, ele respondia o que ele queria, né? Mas aqui não é o caso. Mas eu queria dar uma boa notícia também aqui. A notícia é que o governador Mauro Mendes, ele sancionou uma lei do esporte profissional, que nós colocamos recursos lá, principalmente para as mulheres. Porque nós aprovamos uma lei vindo do governo no final do ano, em que dávamos recursos apenas para a Série A e a Série D e eram só para os homens. E nós corrigimos isso. As mulheres também estão atendidas, o misto que está na Série A3 vai receber 1,5 milhão, o Cuiabá que está na Série A3 feminino vai receber 1,5 milhão e nós vamos dar uma chance, porque agora a Série D do masculino, tanto o Operário como o União para o ano que vem e o Operário e o Ação para esse ano vão receber R$1 milhão. Deputado, isso tem a ver com este adesivo que o senhor está aí, o pessoal em casa deve estar até curioso também, né, para saber do que se trata. Esse adesivo também tem a ver com as mulheres. Sim. Quer dizer, esse adesivo é da Ampara. Ampara é um conjunto de mulheres advogadas que faz um trabalho espetacular. Elas dão atenção às mulheres agredidas. Para vocês vítimas de violência doméstica. Vista de violência doméstica. Em 2 anos em Mato Grosso, morreram 102 mulheres por feminicídio. É um absurdo e é um dos maiores índices do Brasil. Essas mulheres se reuniram gratuitamente e estão fazendo um trabalho, primeiro de dar assistência, vão com elas nas delegacias, preparam as ações e depois perceberam que os mesmos homens, muitos homens que cometem esse tipo de agressão, voltam a cometer em outras mulheres. Então eles estão dando uma atenção psicológica para esses homens, como uma educação, para que eles parem de fazer esse tipo de coisa. Então aí nós colocamos uma emenda hoje para esse ano, para essa ação. É uma ação muito importante e eu quero parabenizar essas mulheres. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Muito obrigado. Deputado.